deixar assim para poder ver a lista, mas não perder caso alguém perguntasse alguma coisa. Né? Mas aí... Eu só não pego o meu computador porque o meu tá... mas aí tu botou... A lista tá onde? O meu tá renderizado. Eu botei numa outra janela. Uma janela à parte. Falando nisso... Vamos embora. Bom, galera, boa noite. Boa noite, sou Vinícius Vocês Matemática, é um prazer estar com todos vocês. Vamos que vamos. Para aula 6, fechando aí na geometria espacial e simbora. A primeira questão, galera, ela fala assim, ó. Você deixou na outra? Tá. Isso. Os 4 hexágonos da imagem a seguir são regulares e cada um tem área de 48 centímetros quadrados. Ou seja, cada um desses hexágonos aqui, né, a área do hexágono, vou colocar lá para o Gustavo já ficar nervoso disso, né? A área do hexágono vale 48 centímetros quadrados. Você vai ler aí, mestre? Ou não? Posso ler? Você quer que eu leia? Então, lê. Aí ele fala que os vértices do quadrilátero ABCD coincidem com os vértices do hexágono. O ABCD está aqui no meio, esse losango aqui. ABCD. Isso. E o EF, o E lá e o F aqui. CD Isso. E o F aqui. Show. Esses 3 caras são colineares. Essa informação de fato é importante. Tá. Ele quer saber a área desse quadrilátero. A área do quadrilátero. Isso. Bom, galera, vamos lá. Primeira coisa, né? A questão fala pra gente de hexágono regular. O que vale a pena a gente lembrar, né, do hexágono regular? Quando a gente comentou na semana passada que essa aula de prismas e pirâmides valeria muito a pena a gente dar uma olhada nos polígonos regulares, é porque basicamente, né, até as próprias questões de polígono, mas também as questões de áreas e as questões de prismas e pirâmides, né, as bases desses dois sólidos, basicamente elas se resumem a triângulo, quadrilátero e hexágono. Claro que tem outras questões com outros tipos de base, mas não é tão comum, pensando no Enem, até pensando na UERJ também, alguns outros vestibulares aí, mais comuns aí pra gente. Bom, então o que é crucial, primeira coisa, né, do hexágono? Você perceber, cara, e independente da questão, qualquer questão de hexágono regular, é importante você perceber que ele pode ser separado em triângulos. E esses triângulos, no caso, são triângulos também regulares, então são triângulos equiláteros. Então a sugestão que eu dou aqui é que toda e qualquer questão que você encare de hexágono regular, tem que ser muito automático você já separar esse cara nesses triângulos, beleza? Tem que ser muito automático isso aqui para você. Algumas informações que relacionam, né, esse hexágono com esse triângulo. Primeiro, que é fácil de você perceber, o lado, né, do hexágono é exatamente o mesmo lado do triângulo. Esse triângulo é um triângulo equilátero, né, todos esses. Então você sabe que todos esses lados também são iguais. Outra informação importante, né, que costuma aparecer. A distância entre dois lados opostos do seu hexágono, na verdade, elas são 2 alturas de triângulo equilátero. Se você reparar bem, ó, a altura, entre aspas, do hexágono, né, porque não tem só essa posição, né, você pode pensar em altura desse jeito, na altura desse jeito, mas essa distância entre os lados paralelos, né, são sempre paralelos de 2 em 2, nada mais é que a altura desse triângulo de cima e a altura desse triângulo de baixo. Isso vai acontecer para todos esses hexágonos. E é uma informação que, enfim, vai ser importante para você. Nessa questão, provavelmente o cara que não associa direto essa divisão dos triângulos iria tentar, de alguma maneira, descobrir o lado desse losango. Para descobrir, né, chegando no lado do losango, o cara vai tentar chegar nas diagonais para poder usar a fórmula de área das diagonais. Desculpa, a fórmula de área do losango, que é o produto das diagonais, né, dividido por 2. Porém, cara, do jeito que o Gustavo separou, já está muito evidente para você, né? Como esses pontos são colineares, esse segmento entre B e D, ele vai estar exatamente na mesma linha que continua. Vem E até D e B para F. Você tem exatamente a mesma reta, né? Essa mesma linha. E os lados também, eles são congruentes. Lembra? Esse cara é o mesmo para o hexágono inteiro, esse cara é o mesmo para o hexágono inteiro. Como todos esses segmentos, eles são... Como todos
Vai falar. Como todos esses segmentos eles são idênticos, você acaba percebendo que esse triângulo aqui do meio é a mesma coisa que os outros triângulos. E para você provar isso, né, já aproveitando a resolução do Gustavo, você pode fazer, né, o ângulo suplementar no caso. Né? Você pode perceber aqui que você tem um ângulo de 60, um ângulo de 60, uma meia volta é 180, então aqui no meio tem que ser 60 graus também. Isso vai acontecer também para todos os outros cantos aí, né, para todos os outros ângulos. Só para você provar, por mais que no visual a gente daria muita confiança também de fazer isso, mas para você provar que todos esses ângulos são de 60. E aí vamos pensar assim, né? A área de um hexágono media 48. Se a área de um hexágono mede 48, dentro desse hexágono nós temos 6 triângulos. Então é porque cada triângulo vai ter uma área de 8 centímetros quadrados. Ó, 8 centímetros quadrados, 8 centímetros quadrados, 8 centímetros quadrados, e aí vai. Colocando em todos por toque. Beleza? Como esses triângulos aqui, todos eles são idênticos a esses dois caras, a questão é que você calcule a área justamente do losango. Cara, você tem um triângulo com 8 centímetros quadrados para cima e um triângulo com 8 centímetros quadrados para baixo. Logo, a área do losango, especificando aqui, não é losango, é losango, 8 e 8, esse cara vai dar 16 centímetros quadrados. Faz um box para ficar didático e marca a letra C de Charlie. C de Charlie. Beleza? Galera, você vai comentar alguma coisa do hexágono? Não? O comentário, na verdade, era dos anos que eu já fui escrevendo. Eu não sabia se você ia falar de meia volta ou se você ia falar de paralelos cortados por transversais. Eu ia falar que como ele falou que isso aqui era colinear, né? Então é 60, 60, tá? Aí você já foi falando conforme foi escrevendo, que ia ter que ser 60, 60, você tem que lado, e como esse lado é igual ao lado daqui, então, enfim, isso é outro que eu só fiquei na dúvida se eu ia usar paralelas ou... Não precisa, nesse caso não Show de bola, então, gabarito, letra C. Já vamos para a próxima, que é uma questão que envolve um pentágono também, mas a gente vai dar uma ênfase no triângulo, porque aparece o triângulo equilátero. O Gustavo vai dar uma ênfase também na altura, enfim, nas propriedades do triângulo. Quer fazer nesse canto aí enquanto... Pode ser, a gente está invertido hoje para confundir a marcação, né? Então vamos lá, gente. Ó, na questão 2, ele fala, considere MX. Aqui ele colocou as letras nada a ver, né? Mas, basicamente... Parece que a Mel não ouviu o que eu falei. Gente, vocês estão me ouvindo? Ah, tá, beleza. Vamos lá. Então, na questão 2, vai apagando enquanto isso. Ele fala, considere um pentágono MXYZW regular e XYO um triângulo equilátero em seu interior. Então, o vértice O está no interior do pentágono. Nessas condições, a medida em graus do ângulo XOZ, beleza. Então, eu avisei que eu não ia fazer nenhum desenho depois daquele esculacho lá da reta bonitinha. Eu com a régua lá, ele fazendo tudo na mão pica. Não vou fazer. Então, aqui, ó. Deixa eu fazer aqui o primeiro triângulo, acho que fica mais fácil. O lado do triângulo está sobre o lado do... Tá, eles têm um lado em comum com o lado lado XY. em comum com o lado XY. Né? Isso. O pentágono provavelmente não vai ficar regular, mas... vida. Então, aqui, ó. Então, tá aqui o triângulo XOY, que é equilátero. Beleza? Aí, a gente tem um pentágono, que vai estar provavelmente mais ou menos assim. Um pentágono. Fala para ver de lado de novo, cara. O pentágono são diversos. MXYZW. Então a gente tem um pentágono regular aqui por fora. O triângulo é o XYO. Esse pentágono está longe, está regular muito bem. Tá show, né?
Então, M, X, Y, Z, W. Isso, tá certo já. Ele quer a medida do ângulo X, O, Z. Ah, tá. X, O, Z. X, O, aqui para a direita. Tá bom. Beleza. Então, ele quer o ângulo X, O, Z. Então, ele quer esse ângulo aqui. Muito bem. Galera, sempre muito atento à palavra regular, né? Porque a primeira coisa que você... o primeiro gatilho que você tem na questão, quando ele falar a palavra regular, é você já se ligar que todos os lados são iguais. E muita gente acaba não marcando isso nas questões e aí perde um bizu desse aqui direto. Porque você faz o desenho bonitinho, aí você, beleza, é regular, aí você até pensa que os lados e os ângulos são iguais, beleza, né? Mas acaba não associando que os lados entre esses dois polígonos também são iguais. Porque lembra, se esse lado aqui XY era em comum para os dois, tanto o lado XO, né, o YO, quanto esse lado YZ também são idênticos. O que já acaba formando aqui para a direita, olha só, um triângulo isósceles. Repara só, tem um triângulo que apresenta, enquanto o Gustavo está colocando ali a questão dos ângulos internos, né, já aparece aqui para você um triângulo isósceles. E lembra, no triângulo isósceles, os dois lados, os dois ângulos, desculpa, da base, também são idênticos. Vou rabiscar o seu desenho, tá? Todo respeito, então, muito cuidado. Mas olha só, você já tem informação que esse carinha aqui, ó, é igual a esse carinha aqui. Só que você só tirou essa informação porque ele afirmou que esses polígonos eles são regulares. Se ele não afirmasse que esses polígonos são regulares, que era um triângulo equilátero, um pentágono regular, você não ia conseguir provar que esse segmento é igual a esse segmento. E aí, enfim, não ia dar para formar esse triângulo isósceles. Na verdade, aqui é uma junção de duas coisas. Esse lado só é igual a esse porque o triângulo equilátero e o pentágono têm um lado em comum. Isso, sim. Entendeu? Então, aí por isso que esses dois caras são iguais. E foi o que o Carlinho falou. Esses dois ângulos aqui vão ser iguais porque são os ângulos da base de um triângulo isósceles. E aí é sempre bom lembrar essas relações, né? A soma dos ângulos internos de um polígono qualquer, de N lados, é N menos 2 vezes 180. E aí, como no polígono regular você tem todos os ângulos internos iguais, assim como todos os lados, o ângulo interno fica sendo essa soma dividido por N. E aí o Carlinhos já está fazendo a conta ali para mim. Lembra que esse N também, né, ele é, no caso dos polígonos, ele é a quantidade de lados, mas ele também vai ser a quantidade de vértices, a quantidade de ângulos internos que você tem, a mesma quantidade para todo mundo. Se um polígono tem 10 lados, ele tem 10 vértices, beleza? Esse cara, então, vai dar 108, não é isso? Pentágono? Esse cara vai ficar 3 vezes 180 sobre 5. Esse carinha vai dar 3 vezes 36, né? Sim. Então, esse ângulo interno vale 108 graus. Então, o Carlinhos calculou ali o ângulo interno do pentágono, que é 108. Esse ângulo aqui é o ângulo do triângulo equilátero, que é 60 graus, você já sabe. Então, esse ângulo daqui, ele vai ser 48. Porque a soma desses dois tem que dar 108. Bom, e aí de novo, né? Você vai ter 180 menos 48. Isso aqui vai dar 32, né? Não, 132. 132, né? 132. Ah, tá. Então, 132 é o que sobra para cá. Mais dividido por 2, isso vai dar o quê? 66. Então, 66 para cá, 66 para cá. O ângulo aqui, ele vale 60 graus. Então, o ângulo que a gente quer, que é esse ângulo θ, vai ser o quê? Esse ângulo θ vai ser 60 mais 66, isso dá 126 graus. E qual é a letra? Dá olhando na pergunta, 100 e quanto? 26, letra C. Letra C. Ô Pedro, o lado do triângulo vai dividir o ângulo interno em 2. Na verdade, sim, o lado do triângulo dividiu, mas não em 2 idênticos. Esse segmento não é uma bissetriz, né? Sim. Uma parte dele é o ângulo interno desse triângulo equilátero, a outra parte dele é o ângulo interno desse triângulo isósceles, né? Então, não necessariamente dividir em 2, mas não necessariamente 2 iguais, beleza?
Certo, galera? Ah, show de bola, Pedrão. Valeu. Sabe, gente, alguma dúvida? Não, acho que foi tranquilo. Vou dar uma olhadinha aqui, porque não custa nada. Ah, eu esqueço que se eu clicar aqui, teria notificação. Tá. Então, vamos lá. Podemos ir para 3, então. Podemos. Vai vendo aí com o teu aparado. Bom, galera, questão 3 aqui. Ó. Um recipiente transparente possui o formato de um prisma reto de altura 15 e base quadrada, cujo lado mede 6. Tu vai desenhar o que eu desenho? O que é para desenhar? Um prisma de altura 15 e base quadrada de lado 6. Prisma reto? Prisma reto. Tá. Pode repetir, então. Isso. Esse recipiente, desculpa, está sobre uma mesa com tampa horizontal e contém água até a altura de 10 centímetros, conforme a figura. Se o recipiente for virado e apoiado na mesa sobre uma de suas faces não quadradas, a altura de água dentro dele passará a ser... Cara, é uma questão clássica que você vai comparar dois sólidos. Sendo que, na verdade, teoricamente, é o mesmo sólido. Né? Eu falei teoricamente porque tem um nível de água ali dentro. Então, você não vai utilizar o sólido inteiro, no caso. Só que você tem um sólido numa primeira posição, que ele vai ter a altura, né? A base sendo uma aresta 6 por 6. E aí vamos lembrar algumas coisas básicas aqui de prisma, enquanto o Gustavo vai fazendo esse desenho. Quando você trabalha uma questão de prisma, a primeira propriedade crucial aí que você tem é associar que o prisma, na verdade, é um sólido onde duas bases, né, no caso, as bases são opostas, paralelas e congruentes. Faz ele também deitado, Gustavo, por favor. Não trabalho. Pô, mestre. Não estava prestando atenção no enunciado da questão, mestre. A galera, de repente, vai achar que a gente está brigando sério aqui. Bom, uma das coisas cruciais em a gente resolver a questão é você lembrar que, no prisma, as bases são opostas, paralelas e congruentes. Então, eu posso considerar esse cara aqui como base porque tem uma outra base lá em cima também. No caso dessa imagem, do paralelepípedo, né, do reto retângulo, qualquer uma pode ser considerada como base, porque você tem essa outra base, né, essa outra face oposta, sendo congruente também, paralela e congruente. Mas qual o cuidado que você tem que tomar? Em algumas questões, como por exemplo essa aqui, a base que está, entre aspas, apoiado o seu sólido, não é a base do prisma. Você não pode considerar como base do prisma. Vou fazer um exemplo aqui, o mais clássico que tem caído em UERJ e no Enem de prisma. Ele coloca um prisma triangular. E aí, o que o aluno faz? O cara acaba considerando isso aqui de baixo como base. Por que esse retângulo que apareceu aqui embaixo, vou fazer o tracejado também para você visualizar melhor, por que esse carinha aqui de baixo ele não pode ser considerado uma base? Porque você não tem uma oposta paralela e congruente. Repara, esse retângulo que está aparecendo aqui embaixo, tem outro retângulo oposto a ele? Cara, não tem. Então, no caso... Não, Gustavo. Oi. Ele deitado... Não oblíquo. Ele é assim, ó. Porra, fez uma difícil, porra. Eu nem vi, eu tava pensando aqui. O cara só pegou e deitou ele. Nem vi lá. Porra, a galera também deve ter entendido porra nenhuma que eu tava fazendo. Eu nem prestei atenção, tava olhando pra cá. Aí, o Gustavinho foi elogiar o entrosamento. Faltou entrosamento agora. Troca de passe aqui. Porra, olha só. Essa base não pode ser considerada a base do prisma porque você não tem uma oposta paralela, né, congruente, né, desse outro lado aqui. Então, para essa questão, nesse caso, o que você tem como base é esse triângulo aqui. Ó. Porque é esse triângulo que aparece oposto, paralelo e congruente lá do outro lado. Beleza? É esse carinha que tem um outro, né, igual lá. E aí a altura, você não pode ficar pensando que a altura vai ser essa reta aqui vertical. Não. A altura é a distância entre essas duas bases. Aqui no caso, ó, a distância entre essas duas bases é esse cara aqui que acaba sendo uma profundidade, né? Dependendo do seu ponto de vista aí. Beleza? Então, a altura é a distância entre essas duas bases. Como você calculava volume para qualquer prisma? Você vai pensar na mesma ideia. Ó, a área da base vezes a altura. Então, a sua preocupação vai ser em calcular esse polígono da base para você multiplicar pela altura.
Como é que você calculava a área da superfície? A área da superfície, lembra, né, que aparecem duas bases, então a área da superfície do prisma. Lembra? Aparecem duas bases, e elas são obrigatoriamente idênticas, mais uma área lateral. Essa área lateral, ela vai depender, né? Ela vai ficar variando. Porque você pode ter uma base regular e as laterais serem idênticas, por exemplo. E aí você pode calcular uma e multiplicar. Ou você pode ter elas iguais de duas em duas, dependendo da questão. Ou todas elas podem ser distintas. E aí você tem o trabalho de ficar calculando cada uma delas separada. Beleza? Bom, fiz um resumão aqui. A gente já vai, nas 2, 3 próximas questões, resolver um pouquinho mais direto, tá bom? Bom, nessa questão aqui, ó, ele indicou pra gente que a base era uma aresta de 6 centímetros. Então, aqui, 6 por 6, uma base quadrada. A altura total tinha 15. Então, esse cara todo aqui tem um total de 15 centímetros. Mas você tinha água até um ponto, no caso, de 10 centímetros. Isso. Então, deixa eu mudar aqui de posição. 10 centímetros. Deixa eu colocar esse 15 aqui. Primeira coisa que você tem que associar, não teve desperdício de água, né? O volume que você tem na situação 1 é exatamente o volume que você tem na situação 2. E aí, cara, é um momento que muito aluno perde um tempo desnecessário no Enem, e o Gustavo sempre bate nessa tecla, né? De você tentar otimizar uma questão. Não tem por que você calcular esse volume inteiro, que beleza, aqui os valores são simples, para depois tentar calcular o volume inteiro que apareceu do lado de lá. Se a questão está conservando o volume, é só você colocar que o volume da situação 1, eu vou chamar aqui de situação 1 e aqui de situação 2, é só você associar que o volume da situação 1 é igual ao volume da situação 2. Né? Situação porque é o mesmo prisma, ele só girou esse cara. Na situação 1, qual o volume efetivo que você tem de água? Né? Porque ele quer saber a altura, não é isso? Ele quer saber a altura da situação 2. Isso. Então, olha só, o volume que você tem efetivo aqui de água. Você vai ter 6 ao quadrado, que é a área da base. Lembra? Volume, ó, área da base vezes a altura. Vezes a altura de água, que é 10, que o Gustavo está otimizando ali pra gente. E na situação 2, qual é a base? 15 vezes 6. Repara que mudou a posição, então sua base mudou. E a altura é a altura que você vai calcular. O que eu peço de novo? Para você não fazer o volume inteiro. Você sempre tem a opção de simplificar. Olha lá, o 6 de um lado com o 6 do outro. 15 com 10 vai dar 3 e 2. E aí ficou um pouco mais fácil aí para a gente conseguir associar isso, né? Já cortou mais um 6 e um 3. Então sobrou só o 2 vezes 2, altura igual a 4. O que eu queria que vocês levassem dessa questão, né? Você lembrar que questões que sejam de igualdade de volumes ou de razão de volume, você não vai resolver o volume. Você não vai resolver a conta do volume. Você vai armar essa igualdade ou armar essa divisão. Feito isso, cara, sempre tem alguma coisinha para você simplificar, nem que seja mínima, mas você vai simplificar e vai facilitar. Beleza? Alguma dúvida, galera? Tranquilo? Deu para dar uma moral aqui? Pô, na hora que eu vim calmo. Eu vi a hora... Galera, qualquer coisa, avisa aí, hein? Avisa aí. A próxima de prisma, a importância da próxima questão não é nem o cálculo do volume, mas é a transformação para litros, que é um tópico importante aí para a gente. Vou apagar esse resuminho aqui primeiro, vou deixar a resolução mais uns segundinhos aí. Bem, então vamos lá. O engenheiro construiu uma piscina em formato de bloco retangular, a qual mede 7 centímetros de comprimento, 4 metros de altura e 1 metro de profundidade. Após encher a piscina completamente, o engenheiro abriu um ralo que tem a capacidade de esvaziá-la a vazão de 20 litros por minuto. Utilizando esse ralo, em quanto tempo o nível da água vai baixar em 10 centímetros? Tá bom. A gente vai deixar isso aqui, tudo bem. Bom, tá bom. Quanto que... Vamos lá. 7 metros, 4 metros e 1,5. 1,5. Se bem que nem vai usar 1,5, né? Mas, bom. Então, primeiro,
Lembrando sempre que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. Lembrando sempre disso. Então, o que ocorre? Para começo de conversa, vou passar esses caras todos para decímetro. Então, 7 metros é igual a 70 decímetros. 4 metros é igual a 40 decímetros. E 1,5 metro vai ser igual a 15 decímetros. Apesar de que a gente não vai precisar disso. A gente não vai precisar disso por quê? Porque ele quer que a altura da água baixe 10 centímetros. Ou seja, o volume que a gente tem que calcular não é o volume que fica, mas sim o volume que sai. Esse é o ponto. A gente tem que calcular o volume que sai. Porque quando esvazia, isso aqui desce, então ele quer que essa altura diminua em 10 centímetros. E aí, só para você lembrar da transformação, metro, decímetro, centímetro, está jogando para a direita, você vai acrescentando 0, porque você multiplica por 10, está voltando para a esquerda, você vai tirando 0. Ah, Carlinhos, eram 3 zeros? Seriam 3 zeros se já tivesse ao cubo, né? Então, toma um certo cuidado com isso. E aí, só um detalhe, já que o Gustavo, enfim, falou disso, mas vale a pena reforçar, você não está se interessando com o bloco inteiro, porque você vai calcular só esse bloco agora. É como se isso aqui fosse um novo prisma. Porque se você pensar na água diminuindo, ela vai diminuir no formato do prisma, porque a base ela vai ser a mesma. Então, a teórica base em cima, que seria a parte de cima do reservatório, da piscina, que seja, também vai ser o mesmo. Então, só a altura que está modificando. Então, a vazão é 20 litros, que é 20 decímetros cúbicos para cada 1 minuto. Decímetro cúbico vai embora com decímetro cúbico. Esse camarada simplifica. Ou seja, para descer 10 centímetros, o tempo será de 140 minutos. 2 horas e 20 minutos. Isso é a mesma coisa que 2 horas e 20 minutos. Acabou a questão letra D. Beleza, gente? Dúvidas? Rapaziada, dá um ok aí, se tá tranquilo, se tá de boa, se tá dando para acompanhar. São duas questões que, assim, a preocupação, de novo, não é na questão em si, mas é você entender que questões que está deslocando uma altura, você não se importa com o restante do prisma. Porque tem aluno que fala, pô, mas ele nem usou 1,5, ou faz 1,5 e depois 1,4, e faz o volume dos dois e subir. Não importa, você está pensando só no cara que foi deslocado. E questões de igualdade de volume ou razão de volume, você só vai colocar uma de cada lado, vai vir simplificando, e aí você multiplica o que sobrar, pelo amor de Jeová, Deus, qualquer coisa que você siga, até o Vasco, caso você... Respeito o Vasco. Não, o Botafogo tá pior, até o Botafogo, caso você tenha essa coisa assim. Mas, cara, por favor, não multiplique o volume inteiro, que às vezes o Enem coloca uma conta muito feia, que tu perde um tempo absurdo, que você poderia ter simplificado. Vai desenhando o próximo? É necessário, porque esse desenho aí, pelo jeito, pelo verbo. Tá. Enquanto o Gustavo vai desenhando a próxima, eu vou dando um bisu muito rápido aqui de alguns conceitos de pirâmide, beleza? Só verifica para mim se a base da pirâmide é quadrada. A base é quadrada, sim. Não, mas é um quadrado? É um quadrado. Tá bom. Vai lá, brilha. Base quadrada mesmo. Isso. O outro é o... Tu já viu, né? Já. Triangular, mas está apoiado num retângulo. É isso. Bom, na próxima questão, ainda tem um prisma perdido, inclusive o que eu usei de exemplo agora há pouco, mas também já aparece uma pirâmide. O que a gente precisa lembrar especificamente da pirâmide aqui de crucial para a gente? Né? Alguma ideia aqui do básico para a gente se organizar. Primeiro, na hora que você vai calcular o volume, você tem um detalhe a mais. Né? Então, o volume da nossa pirâmide é a área da base, né, do polígono da base, por isso essa preocupação, cara, do triângulo equilátero, do quadrado ou de qualquer outro quadrilátero e do hexágono regular. Se você tem dificuldade em triângulo, em hexágono e quadrado, você tem que dar uma reforçada nisso antes de qualquer prova, cara, senão não tem como, você vai se enrolar em muitas questões de geometria espacial. Bom, na pirâmide, o volume é a área da base vezes a altura sobre 3. A área da superfície da pirâmide
você só tem uma base, então, de maneira muito genérica, é a área da base mais a área lateral. Há algumas diferenças, né, que você precisa perceber. No prisma, você tinha duas bases opostas, paralelas e congruentes. Aqui você tem uma base só. No prisma, as laterais eram sempre retangulares. Na pirâmide, as laterais são sempre triangulares. Beleza? Então já tem essa diferença também. As laterais só são idênticas se a sua base for um polígono regular. E se essa pirâmide ela for reta. Quando você tem uma base regular, né, e a pirâmide é reta, ou seja, toda a pirâmide é regular, o centro, né, desculpa, o vértice, ele está projetado exatamente no centro da imagem. Então, se você pegar esse vértice aqui em cima, e aqui está um pouquinho torto, porque eu fiz de qualquer jeito, mas esse ponto aqui, que eu vou forçar um pouquinho mais para o lado, esse ponto aqui, ele obrigatoriamente vai ser o centro da nossa base. Então, se você pensar tanto nessa base quadrangular, nessa base triangular, que seja, você vai ter esse cara aqui como sendo o centro da sua imagem. E por que ele vai ser muito importante? Na pirâmide, vê se você vai lembrar desse nome, né? Aparece um carinha um pouquinho mais chato, que é o que nós chamamos de apótema. Apótema tanto da pirâmide quanto da base. O que era apótema lá na geometria plana, né? Era a distância do centro até o ponto médio, lembra disso? Quando você pensava num polígono, era a distância do centro até o ponto médio. Aqui vai ser exatamente isso. Só que é o centro da imagem até o ponto médio de uma aresta da base. Esse cara vai ser a apótema da base da pirâmide. Além disso, você ainda tem a apótema da própria pirâmide, que é a distância do vértice, beleza? Até esse ponto, que também é o mesmo carinha lá, o mesmo ponto médio. E por que vai ser tão importante essa apótema da pirâmide e a apótema da base? Em todas as pirâmides regulares, esse triângulo aqui vai te ajudar. Você pode formar um triângulo retângulo aqui dentro, não só puxando para esse apótema, né? Sem querer poluir muito, mas você poderia pensar num triângulo sendo puxado também aqui para o vértice, olha só. E aí você tem um triângulo que vai ter essa mesma altura agora, só que agora está vindo para o vértice, olha só, e está pegando essa aresta lateral. Esses dois triângulos, eles são importantíssimos para as questões de pirâmide. E aí, cara, é Pitágoras. Repara que ou essa aresta, né, lateral ou essa apótema da pirâmide estão fazendo papel de hipotenusa, né, para cada um dos triângulos que você está utilizando. Então é crucial você perceber que você tem a apótema da pirâmide, a apótema da base e a altura da pirâmide. No outro você tem uma parte desse polígono da base, que pode ser uma diagonal de um quadrado, enfim, algum segmento relacionado à base, a altura da pirâmide e a aresta lateral. Beleza? Certo? Bom, para a questão 5, já vou resolver direto aqui então, tá? A figura indica um prisma reto triangular e uma pirâmide regular de base quadrada. A altura desses sólidos em relação ao plano em que ambos estão apoiados é igual a 4 centímetros. Então a altura dos dois ali vale 4. 3 e 6, tu já botou? Ah, bota aí 3 e 6 aqui. No... 3 aonde? 3 mesmo e 6. Se os sólidos possuírem o mesmo volume, olha, questão de igualdade de volume. Então você já sabe que o volume 1 é igual ao volume 2, beleza? A aresta da base da pirâmide em centímetros será igual a, cara, lá era um quadrado. Então lembra, a aresta da base tem que ser a mesma para as duas dimensões. Você já sabe que o volume das duas é exatamente o mesmo. Então, de novo, vou chamar aqui de imagem 1 e imagem 2. Então já coloca direto, ó, o volume da primeira é igual ao volume da segunda imagem, certo? Aqui a gente definiu a primeira imagem como sendo a pirâmide, né? Como é que se resolveu o volume da pirâmide? De novo, a área da base, que é x vezes x, vezes a altura da pirâmide, tudo isso dividido por 3. Lembra, não tenta ficar resolvendo esse cara, arma a conta. Aí agora olha o volume do prisma. Olha o que muita gente acaba se enrolando. Eu sei que ele falou que o 4 era a mesma altura, mas a altura para essa maneira que está apoiada. Para você calcular o volume do prisma, você não pode usar o 3 e o 6 como base. Por que você não pode usar esse 3 e o 6 como base? Existe um outro retângulo oposto, paralelo e congruente? Então, de novo, galera, eu sei que é fácil você olhar solto e ver qual que é a base do prisma. Ah, beleza, está apoiado aqui. Mas olha essa questão, como ela te induz a usar o 4 como altura. Ela falou para você que a altura dos dois sólidos é idêntica, beleza? Se o sólido está apoiado nessa posição, não posso considerar ele o volume do prisma, né? O cálculo do volume do prisma.
Você precisa enxergar diferente. A base desse cara é um triângulo, que é o 4 e o 6, olha só. É esse triângulo aqui de catetos 6 e 4 que é a base do prisma. E a altura do prisma virou essa profundidade, olha só. Esse carinha aqui está fazendo o papel de altura, beleza? Então, na verdade, você vai ter que o volume é 6 vezes 4 a base. Só um comentário rápido. Posso fazer? Pode. Só um comentário rápido. Assim, claro, né? A base é o triângulo, porque em todo o prisma você tem duas bases iguais paralelas. Então, se você olha para cá como base, você não vai ter uma base igual paralela e, ao mesmo tempo, isso não é uma pirâmide, porque seria uma pirâmide se esse cara tivesse ligado para cá e esse cara tivesse ligado para cá. Porque o oposto desse cara você tem esse segmento. Então é por isso que você observa que esse prisma está deitado e por isso que esse triângulo é a base, porque você tem duas caras iguais e paralelas. Então é uma maneira também de ver a base nessas situações. Só um comentário rápido para... E aí esse quadrado vai virar raiz quadrada do outro e a raiz quadrada de 27 vai ser igual a 3 raiz de 3. Equilíbrio isso aí. 4 com 4, 6 e 2 deu 3, 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27, 3 vezes 27, 3 vezes 3. Eu perdi a lista sem querer, porque eu fui responder a menina aqui. Onde é que está a lista? Beleza, Beatriz, depois eu falo com ela. É porque ele está acessando com e-mail que não foi o e-mail que ele cadastrou. E como a gente colocou a aula para gravar, perdeu a lista, mestre. Tá aqui. Clica com 2. Aí tá ali. E aí, como ele não colocou, como ele está acessando com outro e-mail, eu até mandei mensagem no privado aqui para ele. Quando ele tenta entrar, fala que está sendo gravado e não tem autorização para o e-mail dele, entendeu? Porque ele está usando um e-mail que não é o e-mail cadastrado da turma. Inclusive, é o motivo da gente pedir o e-mail para poder cadastrar, senão não é conseguir botar para gravar. Beleza? Bom, galera, essa foi a número 5. Só faltam 2. Tem 7 questõezinhas, mais 2 e fechamos. Vai vender a questão, já viu o desenho? Mas o Bia, depois eu vou falar com ele no particular de novo. Bom, questão 6. Uma pirâmide com exatamente 6 arestas congruentes é denominada tetraedro regular. Olha que informação crucial, já já eu explico melhor por quê. Admita que a aresta do tetraedro regular ilustrada a seguir de vértices ABCD, mede 6 centímetros. E que o ponto médio da aresta BC é M. Então tem um ponto médio M aí entre B e C. O cosseno do ângulo AMD, olha que é o cosseno do ângulo AMD. Vamos lá. Bom, primeira coisa, né? Quando você fala de tetraedro regular... Ué, você não vou fazer não? É você. Não, mas eu vou falando enquanto você faz. Não vai aplicar linha de cosseno não, né, mestre? Não aplica linha de cosseno não, mestre. Não, até poderia, mas acho que não. Eu acho que eu vou sim. Por que não? Porque é mais fácil se traçar... Foi mal. É mais fácil. Boa luz, bastidores de conversa. Pode ser também, mas... Linha de cosseno é mó rolê, né? Não, é rapidinho. Vai falando aí. Bom, enquanto o Gustavo está organizando a questão, lembra, o tetraedro regular ele é composto pelas 4 faces em triângulo equilátero. Então, todos esses triângulos, né, todas essas faces, eles apresentam exatamente a mesma aresta e também o mesmo ângulo ali do triângulo, o ângulo de 60 graus, caso você precise em algum momento. O que é importante você perceber e muita gente acaba esquecendo? Quando você trabalha um tetraedro regular, quando você pensa que as faces são idênticas, muito aluno coloca só as faces laterais. Não, nesse caso, a base também é um triângulo equilátero igual ao das laterais. Então, a mesma, por exemplo, altura que foi traçada aqui, ó, a altura do triângulo equilátero, e aí só para lembrar, né, a altura do triângulo equilátero, a gente já comentou em outra aula, L raiz de 3 sobre 2. Cara, altura e área de triângulo equilátero, você tem que ter tatuado isso também, né?
L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Você não pode esquecer em hipótese alguma. Bom, no caso, a altura dessa face da direita vai ser a mesma altura dessa base aqui. Então, muito aluno acaba esquecendo isso, né? Acaba não percebendo o triângulo. Vamos com calma. Acho que está um pouco atropelado. Primeiro, vamos lá. Esse ponto, ele é ponto médio desse lado. Então, quando você traça esse segmento, que é a mediana, no triângulo equilátero, ela também é altura. Por isso que a gente já sabe que aqui é 90. E não, mas eu já estou considerando que é aí, média. Por isso que a gente sabe que aqui é 90 também. Calma. Eu já estou achando. Não, muita calma. Já estou vendo que tu já está pensando na UBMF, já vai traçar ali de Coceira. Um pouco precoce, calma, respira. Então, olha só. Então, aí como o Carlos estava falando, essa altura aqui, sendo a altura do triângulo equilátero, como ele falou, você tem que saber isso de cabeça. Isso daqui vai ser o quê? L raiz de 3 sobre 2. Então, aqui vai ficar 3 raiz de 3. E, analogamente, aqui vai ficar 3 raiz de 3 também. O que ele está pedindo na questão é o cosseno desse ângulo θ. A gente pode resolver isso de duas maneiras. Eu vou resolver das duas formas. A primeira maneira, que é a maneira mais natural, a gente tem um triângulo em que a gente conhece os 3 lados e que é o cosseno desse ângulo aqui. Então, por mais que o cabelo não quisesse, vamos aplicar esse cosseno aqui. Eu tentei fugir o máximo. Até para lembrar. Inclusive, já estava resolvendo a questão, mas aí tu... Calma. Até para lembrar desses cossenos, que a lei dos cossenos ela é muito importante, é bom lembrar. Então, bom, quem está oposto ao θ é o 6. Então, vai ficar 6 ao quadrado igual a 3 raiz de 3 ao quadrado mais 3 raiz de 3 ao quadrado menos 2 vezes 3 raiz de 3 vezes 3 raiz de 3 vezes o cosseno de θ. Muito bem. Então, isso aqui vai me dar 36 igual a 9 vezes 3, 27, mais 27, menos 2 vezes 27, vai ficar 54, cosseno θ. Então, eu tenho 54 cosseno de θ igual 54 menos 36, isso é 6 vezes 9 menos 6 vezes 4, isso dá 18. Então, o cosseno de θ, ele é 18 sobre 54, simplifica quanto? Vai dar 1/3. Na verdade, o cosseno de θ é 1/3. Bom, acabou a questão. Qual é a letra ali, cara? Cara, eu acabei de tirar. Vai fazer alguma maneira. Mas... Só que você vai usar muito espaço aqui? Mas tem uma outra maneira de resolver isso. Para quem é um pouco mais safo em geometria plana, ó, vamos lá. Peraí, preciso ver. Olha só, vamos por parte. Então, depois eu vou. Essa pirâmide aqui, ela é uma pirâmide regular. Por que ela é uma pirâmide regular? Esse é um conceito importante que você tem que lembrar também. Ela é uma pirâmide regular porque a base é um polígono regular e as faces laterais são triângulos isósceles. No caso, as faces laterais são triângulos equiláteros, mas todo triângulo equilátero é isósceles. Então, uma pirâmide ela é regular quando a base é um polígono regular, então triângulo equilátero, quadrado, hexágono regular, etc. E as faces laterais são triângulos isósceles. Bom, e aí o que acontece? Quando você traça a altura relativa à base, essa altura, ela bate no centro da base. No caso do triângulo equilátero, esse centro, ele é o baricentro do triângulo. E aí, como eu disse, para quem é um pouco mais safo em geometria plana, lembra que o baricentro divide a mediana numa razão de 2:1. Ou seja, esse segmento aqui, vou até pegar outra cor, esse segmento aqui, então ele é 1/3 disso tudo, já que é uma razão de 2:1. Se esse segmento todo vale 3 raiz de 3, isso aqui é 1/3, então esse cara daqui vale o quê? Raiz de 3. Então a gente tem um triângulo retângulo, eu conheço o cateto adjacente e conheço a hipotenusa.
Então, se eu conheço o cateto adjacente, conheço a hipotenusa, o cosseno é a segunda solução que cabe... Bom, você vai querer escrever aqui? Não. Escreve aí. Tá. Depois eu lembro na tua própria fórmula ali. Então, a segunda solução já acabou, né? Porque vai ser o quê? O cosseno, então, vai ser o cateto adjacente, que é a raiz de 3, sobre a hipotenusa, que é 3 raiz de 3. Simplifica. E aí essa é uma daquelas questões que, Acabou. como o seu tetraedro é regular, você nem precisa do lado em si, né? Porque você poderia fazer toda a questão em função de x, que você ia só pegar essa proporção do cateto oposto, do cateto adjacente e da hipotenusa de qualquer jeito. Né? Então, é uma questão que mesmo se ele não desse o 6, você conseguiria chegar nessa solução aqui, beleza? E aí, só um outro comentário rápido. Muita gente se enrola também na lei dos cossenos, eu ia colocar ali, mas eu uso esse exemplo aqui mesmo. Lembra que sempre o lado que você está isolando, né, é oposto ao ângulo que você está trabalhando. Isso vale a pena reforçar também, que muita gente acaba se enrolando. Às vezes o cara isola sempre o que é o X, por exemplo, mas não. Você vai sempre isolar o cara que está relacionado, né, ao ângulo que você está trabalhando. Então, se você está trabalhando com o ângulo A, você vai ter que pegar o lado que está sendo formado pelo ângulo A. Se você quiser mudar esse B para lá, beleza, aqui vai aparecer o A, aqui vai ter que ser o cosseno do ângulo B, porque muita gente acaba se enrolando com isso. Mas eu não ia resolver tudo, não. Eu ia fazer só essa altura, não ia traçar esse triângulo aqui, não. Já estava achando que eu ia tirar o triângulo. Não, mas eu estava pensando... Eu não ia chegar a traçar isso aqui. Mas você estava pensando em resolver como? Não, eu ia resolver assim, mas eu não ia fazer a questão toda, não. Ah, não, tá. Eu ia parar nesse... Eu ia só falar que a galera sempre esquece que esse triângulo da base tem as mesmas informações do triângulo da lateral. Ah, tá. Entendi. Aí o cara, tipo assim, pô, professor, tracei a altura da lateral aqui, mas é a altura da base. Pô, cara, é regular. Qualquer posição vai ser exatamente a mesma coisa. Bom, vamos para a saideira então? Vamos. Que é um tronco de pirâmide. Considere um tronco de pirâmide regular cujos são quadrados. Vai fazer? Faz ele o Faço. Vou apagando. Pode apagar aqui já, né? Já deu um tempo suficiente, né? Acho que sim. O que tu vai falar? Não, tô arvoroso de desenhar mesmo. Semana que vem eu desenho, tá? Tá, mas aí é mole, né? Considere um tronco de pirâmide regular, cujas bases são quadrados, com lados medindo 4 e 1. Se o volume deste tronco é de 35 centímetros cúbicos, então a altura da pirâmide que deu origem ao tronco... Bom, vamos lembrar algumas coisinhas básicas aqui, enquanto o Gustavo está desenhando também. Quando a gente trabalha tronco, a gente já está trabalhando aquelas questões que envolvem proporção. E você deve lembrar que a gente comentou também, enfim, e é crucial para você, né? Aquela relação da constante de proporcionalidade. A gente comentou isso lá numa aula que tinha uma questão perdida de escala, e a gente já aproveitou para comentar sobre o K ao quadrado e o K ao cubo, né? Sempre que você faz uma relação de segmento, então quando você faz uma questão de proporção voltada para segmento, a sua constante de proporcionalidade, né, aquele fator multiplicativo, a variação de um para o outro, né, você chamava de K, por exemplo. Quando você for aplicar essa constante de proporcionalidade numa questão que envolva área, o que você vai utilizar é o K ao quadrado. E quando você trabalha uma relação de volume, o seu K ele está ao cubo. Quando você faz isso entre sólidos que são proporcionais, você tem que ver qual informação do sólido você está utilizando, para ver se essa informação ela vai encaixar em segmento, em área ou volume. Carrilho, é fácil entender cada um deles, mas bom, vamos lá. Questões de área, aí pode ser a área total dos dois sólidos, pode ser a área da base dos dois sólidos, pode ser a área lateral desses dois sólidos. O volume é o volume em si, né? Não tem a variação. Mas o segmento, muito aluno fica preso só à altura. Lembra que segmento pode ser a altura do menor para a altura do maior. Esse segmento, vou até escrever aqui, fica melhor. Essa relação de segmentos pode ser da altura do menor para a altura do maior. Poderia ser para um sólido, pensando em cilindro, por exemplo, pensando lá em cone, poderia ser do raio do menor para o raio do maior. Pode ser da aresta do menor para a aresta do maior. Então, essa constante proporcionalidade, essa razão que a gente utiliza, ela não fica presa só à altura.
Ela fica presa a qualquer segmento que apareça ali. Essa questão, ele falou para a gente que, cadê? Tem quadrado de lado 1, então tem um quadrado de lado 1 e um quadrado de lado 4. Repara que quando ele trabalha tronco, que é essa parte de baixo aqui da nossa imagem, o que nós temos é justamente a formação de duas pirâmides, né? Tem a pirâmide completa, beleza? Tem essa pirâmide grandona aqui, e tem essa pirâmide, meu relógio ativou sozinho aqui, foi mal, galera. Você tem a altura total da pirâmide, né? E tem a altura da pirâmide pequenininha. E tem a altura do tronco. Você tem a aresta da pirâmide grandona e tem a aresta da pirâmide pequenininha. Você precisa perceber que, obrigatoriamente, nesse tronco, você pode prolongar, ou melhor, você deve, desculpa, prolongar até fechar num vértice. E aí, esse cara já é uma informação suficiente para você conseguir relacionar o volume, a proporção entre esse volume. Porque a questão falou para você que o volume desse tronco é de 35 centímetros cúbicos. Então, olha só, o volume do tronco é igual a 35 centímetros cúbicos. E como que você calculava o volume do tronco, né? Na prática, é sempre o volume da pirâmide maior. Aí lembra, você tem que usar a pirâmide total. Então, você vai ter aqui o volume da pirâmide maior, subtraindo o volume da pirâmide menor. Beleza? Bom, você não tem a altura dessas duas pirâmides, mas você consegue relacionar uma proporção entre essas alturas, porque, repara, eu vou chamar esse cara aqui de Hzinho e vou chamar esse cara aqui de Hzão. Eu comentei com vocês que na relação de segmento funciona tanto para a aresta da base quanto para a altura. Então, olha como você pode fazer esse caminho aqui bem direto. Repara, a aresta da pirâmide maior, da pirâmide grandona, vale 4. A aresta da pirâmide pequenininha vale 1. Então, você sabe que a constante de proporcionalidade, o K que nós temos, é justamente de 1 para 4. Isso aqui vai funcionar tanto para a aresta quanto para a altura. Então, estou falando que essa altura da maior, ela vale 4 vezes a altura da menor. E é essa informação que a gente pode utilizar para calcular a altura que ele está pedindo, é isso? Ele quer a altura da pirâmide que deu origem ao tronco, justamente esse Hzão. O volume da pirâmide, de novo, o volume do tronco, desculpa, é o volume da maior menos o volume da menor. Então, vamos organizar isso aqui. Ó. Esse volume da maior, peraí. O volume da maior, ela vai ser a área da base, vezes a altura da maior, que é 4H, tudo isso dividido por 3, menos o volume da menor. A área da base, que era um quadrado, lembra disso, vezes a altura, que era o H, tudo isso dividido por 3, esse carinha tem que dar um total do tronco, que é 35. Esse denominador 3 é incomum para os dois. 4 ao quadrado, 16 vezes 4, 64, não é isso? 64H menos H. O que ele está querendo mesmo? Ele quer o Hzão, mas ele fazendo função de Hzinho e depois vamos multiplicar por 4. Esse 3, que é o denominador dos dois, eu vou passar para lá multiplicando. Então, 35 vezes 3 vai dar 105. 105. Então, a gente tem que 63Hzinho é igual a 105. Só um valor chato para simplificar. Hzinho é igual a 105 sobre 63. Logo, o nosso Hzão, que era 4 vezes Hzinho, vai ser 4 vezes, de repente pelas opções já mata aqui. Eu não sei onde estão as opções. Cliquei sem querer e perdi o arquivo. Ih, cara, fiz logout da minha conta. Não consigo mais. Mas tá gravando aí. 4 vezes 5 sobre 3. Tomara que sim. 20 terços. Tá gravando aí. Fui mexer no Classroom e fez logout da minha conta. Mas tá bom. Bom, 20 terços, não sei que gabarito é esse, galera. Que fez logout na lista aqui.
Letra B, obrigado, Mel. Mel Moreira 8. 8. Por que 8, Mel? Não é letra B, não? Opa, C, obrigado, Mel. Show de bola. Valeu. Nada, que isso. Bom, rapaz, lembra disso. Tronco, faz o volume da grandona, tira o volume da pequena. Ah, Carlinhos, mas e os dois volumes? Daria para fazer a proporção se você utilizasse o cálculo cubo. É porque eu fiz só a relação de segmento. Mas se você quisesse, você poderia tirar essa proporção dos volumes também. Vamos mostrar? Não, só lembrar eles a fórmula do volume do tronco. Talvez seja importante de lembrarem. O volume do tronco de pirâmide, e também vale para o tronco de cone, só que vai ficar um caso mais particular, é a altura do tronco sobre 3, vezes Bzão, mais a raiz de Bzão, Bzinho, mais Bzinho. Onde o Bzão é a área da base maior e o Bzinho é a área da base menor. E o H é a altura do tronco. Tá? Sei lá, vai que precisa, né? Nunca se sabe. De repente aí. É isso. Tá bom? Fechou? Fechou? Mais uma. Galera, nenhuma dúvida? Tudo tranquilo? Tudo safo? Então é isso. Rapaziada, a próxima, então, vamos otimizar a parada. Vamos fazer na terça-feira para a gente poder fechar tudo, fazer tudo certinho antes do Natal, beleza? 6h30. Terça-feira, 6h30, então. Então, fechou, gente. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Obrigadão. Bom Beijo. final de semana aí. Valeu, valeu. Valeu, galera. Valeu, valeu. Vai interromper a gravação aí? Não, aqui não grava, né? Aqui grava só aí. Ah, teu... Fechar aqui então, tá?